Boa tarde, galera. Espero que vocês estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje à tarde eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um assunto que é bem importante. É sobre o burnout. Só que eu quero falar do burnout numa visão não profissional, não médica, porque nós temos vários vídeos no YouTube falando sobre burnout com especialistas e autoridades nesse assunto. Eu quero falar com você sobre o burnout do lado de quem viveu ele no seu estado mais extremo e mais grave, que fui eu. Então, eu posso falar do burnout porque eu vivi ele, eu senti ele na minha pele. E eu vi o estrago e sinto até hoje o estrago que ele pode fazer numa pessoa. Não é brincadeira, não é frescura, não é mimimi, não é preguiça, não é nada disso. O burnout é simplesmente um excesso de cansaço. É uma fadiga total do corpo e do sistema nervoso central da pessoa. Eu fiz algumas anotações antes de eu relatar um pouco a minha história para você. Porque se você quiser um relato médico, clínico, técnico, você vai ter. Na internet é o que não falta, né? Mas eu quero bater um papo com você da vida como ela é. Esse é o intuito do meu canal. A vida como ela é, gente como a gente. Eu sinto o que você sente o que eu sinto. E o intuito do meu canal é a gente conversar, realmente a gente se conhecer, né? A gente se conectar. E é isso que está faltando, né? Hoje em dia, no nosso dia a dia. As pessoas não têm muito tempo de escutar, as pessoas não têm muito tempo de conversar, as pessoas não têm paciência de ouvir a outra, né? E é isso que eu quero trazer nesse canal, sabe? Uma amizade entre eu e entre você. Então, vou me apresentar rapidinho quem eu sou. Eu sou a Graciela, uma mulher de 49 anos. Eu sou casada há 19 anos com o Charles, tenho um filho lindo de 12 anos chamado Danilo. Eu tenho 32 anos de CLT. Eu tenho 17 anos trabalhando na área financeira de uma grande instituição financeira. Sou formada, tenho 4 graduações e recentemente me formei como terapeuta. E fiz uma especialização como terapeuta em mulheres. Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando eu adoeci psicologicamente, eu decidi estudar a mente humana. Eu quis me aprofundar na mente humana e eu queria entender como que o cérebro humano podia fazer tantas coisas com o corpo inteiro. Eu estava sentindo a princípio uma coisa que me levou a ter outra 10 coisas. Uma coisa, um sintoma que me levou a outra 10.000 coisas. Eu não sabia expressar, eu não sabia dar nome, eu não sabia falar para o psicólogo e para o psiquiatra o que eu tinha, o que eu sentia, quais eram os meus medos, os meus desesperos. Eles não tinham nomes, eles só estavam dentro de mim. E eles me atormentavam 24 horas por dia. E tudo isso aconteceu num momento em que eu estava na igreja. Sou uma mulher cristã, eu trabalhava na igreja, eu trabalhava na obra de Deus, eu estava servindo ao Senhor, eu estava buscando me santificar o quanto mais eu podia, e eu não entendia o porquê que isso tinha acontecido comigo, sabe? Por que comigo? Essa era a pergunta. E esse é o momento do luto, esse é o momento da negação, que todos nós passamos quando temos um adoecimento psicológico e psiquiátrico, né? Então essa sou eu,
a Graciela. Prazer, tá? Essa sou eu, a Grace. Pode me chamar de Gra e de Grace. Quero ser sua amiga, tá bom? O burnout, ele nada é mais do que um esgotamento físico e mental causado por um estresse intenso. Ele pode ser ocasionado pelo acúmulo de várias coisas, tanto no trabalho, na vida pessoal, um estudante e até uma dona de casa. Por excesso de coisas na sua mente, muitos afazeres, muitas coisas para resolver, muitas coisas para ser tomada decisão, você pode sim ter uma crise de burnout. E como que você identifica que você está com burnout? Como que você identifica que alguém que você ama, alguém próximo de você, um amigo, uma amiga, um parente, um familiar, um colega de trabalho está com burnout, né? Porque assim, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro e que eu aprendi com meus médicos é que você não tem burnout. Não é uma doença que você tem. Eu tenho burnout. Não. Eu tive uma crise de burnout. Uma fadiga mental da minha parte psicológica, do meu corpo. Só que o burnout traz junto dele várias outras doenças psicossomáticas. Após uma crise de burnout, a pessoa ela pode desenvolver, não que ela vá, mas ela pode desenvolver várias outras doenças psicossomáticas, que foram o meu caso, infelizmente. Eu passei por todas elas. Quais eram os principais sintomas que eu tinha? Eu tive o meu adoecimento de fato, que eu fui hospitalizada em 2023, junho de 2023. E o que ocorreu nessa data? Eu acordei para trabalhar no dia 16 de junho de 2023, minha rotina normal, tomei o meu banho. Durante o banho eu senti um adormecimento na minha parte esquerda do corpo, uma dor de cabeça intensa na minha nuca, uma vertigem, mas eu achei que era só um cansaço, era só uma fadiga, porque desde 2022 eu já vinha nesse adoecimento. Só que eu não identifiquei. Por quê? Eu não conseguia parar de trabalhar. Eu era tão dedicada ao meu trabalho, eu era tão comprometida, eu era tão obcecada pelo que eu fazia, eu era tão apaixonada pelo que eu fazia. Eu amo tanto a empresa a qual eu trabalho, e eu amava tanto o que eu fazia, que eu não conseguia parar para olhar para mim, para o meu corpo e falar: uau, tem algo de errado aqui. E essa foi a minha maior falha. Então, eu abro um parênteses aqui e deixo para você. Se você vem sentindo qualquer coisa fora do comum, que você não sente, que você não tem costume de sentir, para, se olha, se analisa e procura ajuda médica. Procura um hospital, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um terapeuta e tenta identificar o que está acontecendo com você. Doenças psicológicas, psiquiátricas não são frescuras. Repito, não são frescuras, não são fingimentos, não é mimimi, é coisa séria. E infelizmente, essas doenças psiquiátricas e psicológicas levam sim à morte. Elas precisam ser cuidadas. Então, quem está por perto tem que estar de olho, você tem que estar se analisando, você tem que estar se percebendo, você tem que estar conhecendo o seu corpo, entendendo o que está acontecendo com ele, porque o seu corpo fala o tempo todo com você, diariamente e o tempo todo. O que eu sentia de mais grave e
desde o ano de 2022, junho, julho de 2022, eu já comecei a apresentar esses sinais. Eram cansaço extremo, mesmo após dormir uma noite inteira. Quando eu deitava para dormir, muitas noites eu não dormia, eu passava a noite totalmente em claro. Do jeito que eu deitava, eu ficava na cama, muitas vezes levantava, ia para a sala, ficava andando pela casa, meu cérebro ele não desligava, eu não dormia. E eu cheguei a passar uma semana cravada, sem dormir nenhum minuto. Eu passava as noites em claro. Dava 6 horas da manhã, eu tomava meu banho, eu me arrumava, eu pegava minha bolsa e eu ia trabalhar, como se nada tivesse acontecendo. Quando eu conseguia dormir, era um sono extremamente intenso, tumultuado e turbulento. Meu marido relata que eu chutava, que eu jogava coberta, que eu jogava travesseiro, que eu chutava ele, que eu sentava na cama e eu deitava de novo. Era um caos quando eu dormia. Tudo sinal do burnout. Eu comecei a sentir dores intensas. Dor de cabeça. Eu nunca fui de sentir dor de cabeça. E todos os dias eu estava sentindo dor de cabeça. Ou era no centro da cabeça, era atrás da cabeça ou na nuca. Quando essa dor atacava na nuca, ela pegava o meu trapézio, que eram meus ombros, tudo enrijecia, tudo endurecia e era uma dor insuportável. A ponto de eu tomar Tramal. Teve dias de eu tomar 8 comprimidos de Dorflex. E isso eu tomava no piloto automático. Eu estava vivendo num piloto automático. Porque eu não percebia que eu estava fazendo isso. Eu só queria que aquelas dores passassem para eu continuar trabalhando mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eu não sentia apetite nem fome. Quando eu me obrigava a comer alguma coisa, eu sentia náusea e vomitava. Eu comecei a ter diarreia diariamente, coisa que eu nunca tive, mais de uma vez no dia, sem ter comido. Eu tinha diarreia. Saíam líquidos do meu corpo, que eram líquidos do meu intestino, uma cor esverdeada. Quando eu conseguia comer alguma coisa, eu colocava para fora. Um amargor na boca que nunca passava. Comecei a ter zumbido no meu ouvido, um zumbido que não parava nunca. Parecia que tinha um mosquito, uma abelha morando dentro do meu ouvido e da minha mente. Parecia que eu ia enlouquecer com esse zumbido. Eu comecei a ter algo que foi uma das coisas mais intensas que eu tive. E desculpa a minha emoção. Eu era tão apaixonada pelo meu trabalho, eu era tão dedicada ao meu trabalho, e eu comecei a ter uma desmotivação pelo meu trabalho, um desinteresse. Então eu pegava minha bolsa para ir trabalhar, eu começava a chorar. Eu chegava no meu trabalho, eu começava a chorar. Durante o dia, eu começava a chorar e eu não sabia explicar o porquê. E eu já não tinha mais aquela intensidade de fazer acontecer o que eu tanto amava fazer. É como se a minha mente ela tivesse lenta para processar as coisas. Eu escutava as pessoas falando comigo, mas parecia que elas estavam falando bem devagar. Às vezes elas falavam e eu não entendia o que elas estavam falando. Era uma sensação horrível. Uma sensação que parecia que eu estava enlouquecendo. Dentro de mim eu achava que eu estava enlouquecendo. Só que eu não podia parar. Eu não podia parar. Porque eu tinha que continuar produzindo, eu tinha que continuar entregando resultados, eu tinha que continuar performando, eu tinha que continuar sendo uma das melhores,
Eu tinha que continuar entre os melhores e eu não conseguia parar para me olhar. Sendo que a coisa mais importante que eu tinha era a minha saúde. Porque uma coisa eu aprendi, e eu deixo aqui para você refletir, para você anotar e lembrar todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida você lembra disso. Não há nada mais importante na vida do que a saúde. Você hoje pode ter 30 problemas para resolver. Hoje, agora, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo. Você pode ter 30 problemas para resolver. Se você for no médico e você tiver um problema de saúde, você não tem mais 30 problemas. Você só passou a ter um, que é a sua saúde. Que é esse problema de saúde que você vai ter que tratar. Todos esses outros ficaram pequenos diante desse problema da sua saúde. Então, nesse momento, se eu posso te dar um conselho, olha para você. Pare e se analisa. Olha para o que você está sentindo. Se você está sentindo qualquer coisa que você nunca sentiu, se você está sentindo qualquer coisa que você acha estranho, corre e pede ajuda. Para um médico, para uma amiga, para um amigo, para o seu padre, para o seu pastor, para um familiar. Grita socorro. Não fica sozinha. Porque você pode sim sair desse quarto que você tá. Eu comecei a ter dificuldades de concentração, mas não era qualquer dificuldade de concentração, não. Eram coisas sérias. Eram coisas de colocar uma panela no fogo e esquecer a panela no fogo. Esquecer que eu coloquei a panela lá no fogo, a ponto dela secar e ela quase pegar fogo. Esquecer de trancar a casa. Eu dirijo desde os meus 18 anos de idade. E eu comecei a ter lapsos durante o momento que eu estava dirigindo. Eu não sabia o que eu tinha que fazer com o carro. Eu estava no farol, o farol fechava, o farol abria e eu não lembrava o que eu tinha que fazer com o carro para ele andar de novo. Se o carro morria, eu não conseguia lembrar o que eu tinha que fazer para o carro andar. Entende? A ponto de eu decidir não dirigir mais. Por quê? Eu sei que o carro é uma arma engatilhada. E se eu continuasse dirigindo da forma que eu estava fazendo, ou eu ia causar um acidente gravíssimo que podia tirar minha vida, ou a vida de outras pessoas. E isso me causava um desespero e uma culpa imensa. E eu decidi parar de dirigir. E hoje fazem 2 anos e 8 meses que eu não dirijo. Vou voltar a dirigir? Vou. Eu sei que eu vou. Eu vou conseguir voltar a dirigir. Eu dirijo desde os 18 anos, eu dirijo muito bem e eu amo dirigir. E eu vou voltar. Eu vou conseguir. E eu vou contar aqui para vocês que eu consegui, tá? Desculpa a minha emoção. Mas a minha emoção não é só minha. É por você que tá aí do outro lado me assistindo. Porque quando a gente escuta falar de burnout, a gente escuta o coach falando. A gente escuta o psiquiatra falando. A gente escuta o psicólogo falando. Mas é muito difícil a gente ouvir a pessoa que sentiu na pele e que tá sentindo na pele a dor desse adoecimento. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Para que você saiba que você não está sozinho, que você não está sozinha. E o que você está sentindo não é frescura. Pede ajuda. Pede socorro. Grita socorro para alguém. Me chama no direct do meu Instagram. Me chama aqui pelo YouTube. Não fica sozinho, não.
Você pode ter cura. Você pode ter ajuda, tá bom? Às vezes, eu me sentia como se o meu cérebro ele tivesse inchado. Ele estava tão cheio de coisas a serem feitas, a serem resolvidas, tomadas de decisão, que eu sentia como se minha cabeça tivesse inchada, mas ela não estava. Era o meu cérebro que estava sobrecarregado. E eu agradeço a Deus, porque no dia 16 de junho de 2023, Deus olhou para mim e por mim. E ele resolveu desligar o disjuntor do meu corpo. Eu sempre falo que ele me tirou da tomada. Ele foi lá na tomada e me desligou. Porque quando ele me desligou, o meu esposo, ele me colocou no carro correndo e me levou para o hospital. E eu dei entrada no hospital com o protocolo vermelho de infarto fulminante. Porque o burnout faz isso com você. Ou ele vai te dar um sintoma de infarto, ou ele vai te dar um sintoma de AVC. Então, eu cheguei no hospital com um quadro de infarto. Eu estava infartando. Para os médicos, eu estava infartando. Para mim, eu estava meio inconsciente, eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sabia que eu estava passando muito mal e eu só chorava. Eu não conseguia parar de chorar um segundo sequer. A sensação que eu tinha é que eu poderia chorar até 2100 e que eu nunca mais ia parar de chorar. E foi isso que me salvou. Foi isso que me salvou. O meu esposo, ele me socorreu e ele não sabia o que fazer, porque ele não sabia o que eu estava tendo. Para ele também eu estava tendo um infarto. Eu só me recordo eu no hospital, numa maca, chorando, 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 sem conseguir abrir o olho, e o médico falava assim para mim: Grace, você não vai conseguir falar agora, mas eu vou te perguntar algumas coisas e você responde sim ou não com a cabeça. E eu fiz assim, que sim para ele. E ele me perguntou: você foi assaltada? Eu fiz não, com a cabeça. Você foi sequestrada? Você sofreu um abuso? Você foi violentada? Você consegue falar alguma coisa? E eu falava não, só com a cabeça. E eu não abria o olho, eu só chorava, eu só queria chorar. Eu só queria chorar, a sensação que eu queria chorar, chorar eternamente. E aí ele pegou e olhou para mim, segurou na minha mão. Eu abri rapidamente o olho e ele falou para mim: você vai sarar, você vai ficar boa. Nós vamos fazer os exames. Muito provavelmente você não tem um infarto, você não está infartando, e eu já sei o que você tem. Embora eu não seja um psiquiatra, nem um psicólogo, mas eu acredito que você está numa crise de burnout. Você está com uma TAG, transtorno generalizado de ansiedade. Nós vamos te medicar e daqui 1 hora a gente vai conversar. E foi isso que ele fez. Ele me medicou, me deu os comprimidos, me deitou na observação. Depois de 1 hora ele veio falar comigo. Eu não conseguia ainda falar, eu só chorava. E aí ele me deu um remédio injetável, um calmante injetável, bem forte. E ele fez efeito. Eu adormeci, não sei por quanto tempo, acredito que por umas 2 horas. E ele voltou com mais um médico, sentaram do lado da minha maca, seguraram na minha mão e eles falaram para mim: Grace, nós temos uma boa e uma má notícia. A boa: você não teve um infarto. A ruim: você está muito doente. E o seu adoecimento é psicológico e psiquiátrico. E você vai precisar de ajuda especializada. Você teve uma crise de burnout, uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, e esse quadro
ele desligou o seu corpo para que algo pior não acontecesse. A partir de agora, você vai ter que ter acompanhamento psiquiátrico e psicológico, e eles vão dar os protocolos daqui para frente. E um deles, eu lembro exatamente o que ele me falou. Eu estava chorando ainda, menos, mas ainda chorava. E um dos médicos olhou para mim e falou assim: Grace, eu sinto te dizer, o burnout é uma crise que pode te trazer e desencadear outros adoecimentos psicológicos e psiquiátricos, que é a depressão profunda, uma agorafobia, que eu nunca nem tinha escutado falar, transtorno pós-traumático, síndrome do pânico e bipolaridade. Eu não entendi nada, estava medicada, estava dopada, mas eu lembro que ele falou essas coisas para mim e isso está no meu prontuário. E depois eu vou trazer para você, aqui no canal, o que cada uma dessas coisas fizeram eu passar. Como eu tratei, como eu estou tratando, como eu estive e como eu estou. E para finalizar o vídeo, eu quero deixar aqui os sintomas principais que você tem que prestar atenção se você está numa crise de burnout, se você está tendo uma crise de burnout. Dor de cabeça intensa e frequente que não passa com remédio. Se passa com remédio, ela volta algum tempo depois. Um cansaço extremo mesmo depois de dormir algumas horas. Falta de energia para tudo e para qualquer coisa. Dificuldade de dormir ou insônia extrema. Lembra que eu falei que eu fiquei uma semana sem dormir? Presta atenção no seu sono. Isso é muito importante. Ninguém sobrevive sem dormir. O coração, ele acelera do nada. O seu batimento cardíaco, ele sobe do nada. Uma sensação de desespero, misturado com ansiedade e medo, que você não sabe explicar. Uma dor constante de estômago, uma queimação de estômago intensa, que você não sabe explicar de onde veio, e do mesmo jeito que ela vem, ela vai, ela some. Uma náusea sem você ter nem comido nada, uma ânsia de vômito do nada, que vem geralmente com medo, um pânico. Problema digestivo, você come e parece que a comida não fez digestão, parece que ela está o tempo todo entalada aqui na sua garganta. Você tem dores musculares horrorosas, intensas. Parece que todos os seus músculos estão travados, endurecidos. A mesma dor do primeiro dia de academia, sabe? Parece que tudo tá rígido, parece que tudo tá duro. Essa é a sensação que você tem. A parte do seu pescoço, a parte do seu ombro, a parte das suas costas e os cotovelos é uma dor insuportável, que você não sabe de onde veio, você não fez nada de musculação, de intensidade, de carregou peso, não fez nada, mas a dor tá lá. Você toma remédio, você toma analgésico, você toma um monte de coisa, ela alivia, às vezes até passa. Passa algumas horas, ela volta. E aí o que você começa a fazer? Se dopar, se automedicar. Procura um médico urgente. Não faz isso não. Porque eu quase morri por causa disso. Procura um ortopedista, procura um reumatologista, mas não fica tomando um monte de remédio como eu fiz, tá? Eu fiz tudo errado. Eu sou bem honesta em dizer. Eu fiz tudo errado. Eu não procurei os médicos que eu deveria ter procurado. A sua imunidade, ela fica baixa. Você geralmente fica resfriado do nada. Você começa a ter coriza. Você começa a ter inflamação de ouvido. Você começa a ter dor onde você nunca teve. Você começa a ter doenças que você nunca imaginou ter. Até dor de dente,
sem o dente estar cariado, sem o dente estar com nada, você começa a ter dor de dente. Você começa a ter dor na gengiva. Você começa a ter dor no seu maxilar, na união aqui dos maxilares. Você começa a ter dor. Você começa a ter dor de ouvido. Você começa a ter dor aqui nessa parte do nariz. Você começa a ter dor até aqui, ó, na parte da olheira, nesse osso da olheira. Então, assim, são coisas que você não para olhar. Você acha que é só mais uma coisa que tá doendo no seu corpo que vai passar. Tomar um remedinho que vai melhorar. É assim que a gente age. E uma coisa que você começa a ter, e eu tive demais, tontura e vertigem. Gente, do nada você sente tontura, do nada você sente vertigem. Tudo começa a rodar. Tudo começa, parece que tá fora do lugar. Você tem que sentar, você tem que segurar em algum lugar, você tem que esperar passar um pouco para continuar andando, para continuar fazendo o que você estava fazendo, senão é perigoso você cair. No banho você segura às vezes na parede. Do mesmo jeito que a tontura e a vertigem vem, ela vai. Tudo isso que eu tô te falando são sinais que eu, Graciela, tive antes de ter a crise do burnout e ser hospitalizada. Então eu deixo esse vídeo para você como testemunho de alguém que viveu na pele o burnout. Não é brincadeira, é coisa séria e procure ajuda. E outra coisa, você começa a ter lapsos de memória, esquecimentos absurdos. Por exemplo, vou te citar um exemplo para finalizar o vídeo. Eu parei de dirigir. Comecei a usar trem, metrô e ônibus para ir e voltar ao trabalho. Ônibus que eu pegava todo dia, metrô e trem que eu pegava todo dia. Eu comecei a esquecer o número da linha de ônibus que eu tinha que usar. Eu comecei a esquecer o metrô que eu tinha que usar. Eu comecei a esquecer o trem que eu tinha que usar. Eu comecei a pegar o metrô e o trem no sentido invertido. E na minha cabeça estava certo. Eu chegava no terminal de ônibus e eu tinha crise de choro e de pânico porque eu não lembrava qual ônibus que eu tinha que pegar. Ou para ir para o trabalho ou para voltar para minha casa. E eu ligava desesperada pro meu marido ficar na linha comigo, falando comigo e me falando o que eu tinha que fazer, para onde que eu estava indo. A ponto dele colocar um rastreador no meu celular para olhar em tempo real o trajeto que eu estava fazendo. E às vezes ele me ligou e falou: amor, que metrô é esse que você tá pegando? Você tá pegando pra Zona Norte. Você tá totalmente ao contrário da nossa casa. E eu desço na próxima estação, começo a chorar, entro em pânico, tenho crise de ansiedade. O segurança do metrô me socorre, me acalma, me tranquiliza, até eu conseguir pegar o metrô certo para voltar para minha casa. Esses são relatos que eu vivi na minha pele. E que você pode estar vivendo aí. E achando que é só mais uma coisa, é só um problema. E não é. Procura ajuda. Esse vídeo é para isso. É para eu te contar um pouco do meu relato sobre o burnout, para te alertar de que você não está sozinho, de que você pode sim erguer a mão, gritar socorro e não ter vergonha. Porque uma das coisas que mais acontece é a gente se envergonhar de ter adoecido. A gente se pergunta: por que eu não aguentei mais um pouco? Por que meus amigos não adoeceram e eu adoeci? Por que comigo? Eu sou tão forte, eu sou tão guerreira, eu sou tão resolve tudo, eu sou tão faz tudo. Como que eu caí? Como que eu adoeci? Como que eu me permiti adoecer? Não, você não é fraco, você não é fraca. Você só é um ser humano. E que talvez nesse momento está precisando de ajuda. Então aqui eu deixo o meu relato com todo o meu amor, com todo o meu coração, para que você peça ajuda. E se precisar de mim, eu tô aqui. É só me chamar, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te mostre o que fazer, que caminho seguir. E uma coisa eu te digo: se esse local que você está, seja em relacionamento, seja numa igreja, numa religião, no trabalho,
no meio familiar, numa roda de amigos, sentado em alguma mesa, e esse lugar não está mais fazendo sentido para você, se esse lugar está te adoecendo, saia dele imediatamente, porque a saúde você só tem uma. Tudo tem um jeito. Para tudo tem um jeito. Mas a sua saúde é única. E se você perder, acabou tudo. Então, o conselho que a Grace deixa para você, tá bom? Um beijo no teu coração. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se inscreve no meu canal, deixa um like aí para ajudar. Compartilha esse vídeo porque as pessoas estão precisando de ajuda. As pessoas estão precisando falar, as pessoas estão precisando escutar. E se você quiser falar comigo, me chama aqui. Eu vou falar com você, tá bom? Quero ser sua amiga, quero ser a sua parceira, quero te ouvir, tá bom? Conta comigo para o que você precisar. Que Deus te abençoe imensamente e que aonde você coloque as suas mãos e as plantas dos seus pés seja abençoado. Que Deus abençoe, guarde, proteja a sua vida, a sua família e todos os seus planos e seus projetos. Fica com Deus. Beijão da Grace. Tchau. Me chama se quiser, tá bom?